Viu, gente? Então, observe aqui, ó. Na tela, nós temos a caixa alta, que é também conhecida como letra de forma, né? E embaixo, as letras minúsculas, tá? Que é a letra script, que nós vamos trabalhar a partir de hoje, a partir de semana que vem. Então, nós temos, observe que há diferença entre elas, tá bom? Na forma de escrever, né? A caixa alta é toda do mesmo tamanho e a letra script ela vai mudando. Algumas são mais altas, outras são mais baixas. Vamos ver isso num quadro de linha, por exemplo, se fôssemos escrever no caderno. Se nós fôssemos fazer no caderno, ficaria assim. Nós temos aqui as linhas, então observem. A caixa alta é a letra maior, ela ocupa todo o espaço da linha, né? Vou fazer meu nome aqui, ó. Mar, Si, A. Tá? Para fazer na letra script, como é um nome, eu tenho que começar a primeira letra maiúscula e as demais minúscula, que é script. Então fica Mar, Si, Mar, Si, A. Mas, observe aqui, ó, todas essas letrinhas são do mesmo tamanho, tá? A letra maiúscula mais alta, mas além das minúsculas aqui, algumas letras sobem um pouco mais na linha e outras descem. Então vamos ver como é que fica. Olha aqui, A, se eu fosse fazer a letra A, metade da linha, o B sobe e essa voltinha é para o lado direito, o C no meio da linha, o D às vezes confunde um pouco com o B, só que a voltinha do D é para a esquerda. A, B, C, D, E, F vai lá em cima e o tracinho do F no meio da linha. O G, nós descemos a linha um pouco, tá? H, mais alto, a voltinha do H para o lado direito. I, a letra I tem um pinguinho. J também desce na linha. J. K, sobe um pouquinho. L, só um palitinho. M, meio da linha. N, duas voltinhas no M e uma para o N, tá? O, P, Q, desce na linha, o Q, o G, o D e o B às vezes fica um pouco confuso. Com o tempo a gente vai pegando e não vai esquecendo mais, tá? Para saber que lado que fica a voltinha. Q, R, pequeno, e aí continua, né? S, o T tem que subir, U, V, W, X, Y e Z. Tá certo? Alguns de vocês já reconhecem, só que agora a gente vai tentar começar a escrever com essas letras. Então, é importante vocês treinarem um pouquinho em casa para saberem algumas atividades do livro de português que a prof vai passar hoje para vocês, irem treinando e observando lá da página do livro, que já vamos ver em seguida, mostram um pouco mais sobre essas letras, tá? E para vocês verem que não é tão diferente, o livro que vocês estão lendo, do Felpo, ele é todo em letra script.
tem script e vai aparecer já um pouquinho da cursiva, que é mais um pouquinho para frente que nós vamos ver, tá bom? Mas todo o início do livro, ele foi feito em letra script, né? E aí observe, ó, o N começou maiúsculo porque é início de frase, né? Lá na interpretação que a prof fez a primeira vez, eu perguntei por que a palavra despinho e Rapidópolis eram com letra maiúscula no início, porque justamente são nomes de lugares. Então, alguns nomes a gente precisa usar a letra maiúscula, caixa alta, tá? Mas sempre no meio da palavra é a letra script, tá? Então, vamos passar aqui para o livro para vocês verem. Deixa a prof apagar aqui para vocês. E a gente já vai ver o que temos que fazer, tá? Então, na página 34, vocês têm esse quadro mostrando as letras. Letra maiúscula, letra minúscula. No número 6 aqui embaixo, ele separou. Ele fez 2 quadros. Observe as letras usadas para escrever os nomes dos quadros abaixo. Então, o que são esses nomes aqui? São nomes de pessoas. Aqui são os mesmos nomes, só que está escrito também em letra script, em letra minúscula. Observem bem, não mudou nada quando a gente usou só a caixa alta. Porém, quando usamos a letra script, a caixa alta apareceu aqui. Por quê? Por que será que apareceu a caixa alta no início? Então, porque são nomes de pessoas, né? Se eu fosse escrever macaco, se eu fosse escrever jacaré, eu não iria usar a letra maiúscula, né? Bola, tudo letra minúscula. Mas nestas duas listas são diferentes porque são nomes de pessoas, tá bem? Na próxima atividade, no número 7, nós temos um quadro que vocês precisam escrever aqui embaixo a letra em caixa alta correspondente. Então, isso é bem fácil, né? O A em caixa alta, tá? O B, C e assim por diante. No número 8, da mesma página, nós temos uma musiquinha do Sapo Cururu, né? Sapo Cururu, na beira do rio, quando o sapo grita, maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, maninha, para o casamento. Bem bonitinha a música, né? Essa atividade, essa música foi escrita em letras script e letra caixa alta. Então, observem o início da palavra de cada frase como ele está escrevendo, tá? Atividade aqui embaixo. Vocês vão ter que escrever, usando letra maiúscula. Então, sapo cururu na beira do rio, primeira frase da música. Embaixo, vocês vão escrever essa frase toda em caixa alta. A mulher do sapo que está lá dentro. Escreve toda em caixa alta, tá bom? Toda a música vocês vão repetir em caixa alta. O número 9 vai ficar para uma próxima aula, tá bem? Então, é mais para vocês saberem quando que usamos a letra minúscula e quando que usamos a letra maiúscula, tá? E prestar atenção
nas letras que sobem na linha e as letras que descem na linha. Bom, lembra que a prof falou quando a gente começou a escrever no início do ano que a escrita e a leitura é como se estivéssemos aprendendo a andar de bicicleta. Quanto mais a gente treina, melhor vamos ficando. Agora a gente vai passar por um outro momento, né? Vocês já conseguiram ler, já estão escrevendo um pouquinho mais rápido, mas vão começar aparecendo outros desafios. A letra script, por exemplo, é uma delas. Mais para frente um pouquinho vai aparecer a letra cursiva. Mas não se preocupem que as dificuldades fazem parte, a gente precisa passar por elas para poder aprender. Num primeiro momento, parecem um pouco difícil, mas à medida que nós formos trabalhando, as coisas vão ficando mais fáceis e vocês nem vão perceber daí que já estão fazendo muito bem, como sempre vocês capricham, né? Nas atividades, tá certo? Sobre as letras, então, eram isso. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o livro do Felpo. O livro do Felpo tá bem divertido, né? Nós lemos essa página, vocês leram em casa, observaram o manual do Estica Orelha e provavelmente devem ter observado outros manuais em casa conforme a prof pediu. Essa semana, vocês vão precisar criar um objeto. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês primeiro vão pensar num objeto e para que poderia ser usado esse objeto. Vamos pensar desse jeito para ficar mais fácil. Vamos procurar usar material de sucata para fazer isso, tá? Então, procura um objeto e vê de que maneira você poderá usar esse objeto. Pense em alguma coisa com os seus brinquedos, por exemplo. O que eu posso fazer para minha boneca ou para o meu super-herói ou algum jogo ou alguma outra atividade que dê para fazer. Vou dar um exemplo para vocês. A prof fez, por exemplo, cotonete, um super cotonete. E esse super cotonete é para limpar orelhas de coelho, orelhas grandes. Orelha de coelho, orelha de cachorro, né? Cachorro de brinquedo, não é para limpar a orelha do cachorro de verdade. Esse foi o meu objeto que eu criei. Uma outra coisa que a prof pensou, por exemplo, para ajudar vocês a pensar em casa, é claro que vocês vão ter outras ideias, porque vocês são super criativos. Eu pensei em criar um objeto para relaxar os pezinhos das minhas bonecas, porque elas andam muito estressadas. Então, peguei uma conchinha do mar, coloquei algumas pedrinhas super poderosas, que são cheias de energias vindas lá da praia, colori. E a gente pode colocar os pezinhos da boneca ali dentro durante 15 minutos para elas ficarem relaxadas. E vocês com certeza vão estar pensando em outras coisas, né? Um capacete diferente, um boné que já venha com óculos. Então pense num objeto que você queira fazer e tenha vontade de fazer. Procura usar material de sucata. Se precisar usar a tesoura ou a cola quente, tem que pedir ajuda para um adulto, bem? Para não se machucar e tomar todo cuidado. Certo, gente? Faça esse objeto, pensa na utilidade dele, para que ele serve, porque a partir desse objeto, depois que vocês construíram, vocês irão fazer o manual desse objeto, tá certo? Igual o do Estica Orelha aqui. O manual do Estica Orelha, como é que foi feito? Olha só o que precisa ter no manual. Primeiro, o nome do objeto, em letras bem bonitas, uma letra mais grossa, mais colorida, para aparecer, ficar bem legível, que é importante. E depois ele precisa ter 3 passos. No primeiro passo é manual de uso, né? Então, vocês vão escrever a apresentação desse objeto. Olha que eu já estou fazendo
Letra script. Apresentação do objeto, ou seja, o que tem na apresentação? Como é que ele é o objeto, né? O aparelho serve para quê? Como é que ele é feito? Que coisas que ele tem? O que ele nos proporciona? Então, é a apresentação do objeto. Viu aqui no Estica Orelha, que foi até desenhado aqui mostrando cada coisinha que tem. Há um botão que liga aqui, você aperta aqui, põe a cabeça por esse ponto. Né? Vocês poderão criar e pensar em alguma coisa nesse sentido. Depois da apresentação vem o uso do aparelho. Uso do aparelho. O uso do aparelho é como é que se deve usar esse aparelho. Por exemplo, cotonete. Você chega próximo às suas orelhas quando achar necessidade, não pode enfiar lá dentro, senão você machuca a orelha do seu coelhinho, né? Limpa as bordas, ou se for shampoo em volta das suas orelhinhas, você pode secar com o cotonete. Ou você pode usar também o cotonete para passar o remédio em algum machucadinho, tá bom? Então, o uso do aparelho é como é que ele é usado, tá certo? Em que momentos vão ser usado esse aparelho? Depois, avisos de segurança, igual tem aqui do avisos de segurança. Quais são os cuidados que a gente deve ter ao usar esse aparelho? Por exemplo, se eu for pôr as minhas bonecas, isso aqui é um recipiente para fazer uma massagem nos pés. Então, o que eu posso colocar ali? Aviso de segurança. Não usar a água muito quente, porque você pode queimar os seus pezinhos. Não usar muito sabonete, porque pode irritar a pele. Aviso de segurança, por exemplo, do cotonete. Não ponha muito lá dentro. Não, ou use o cotonete, não deixe jogado por aí, porque você pode... os animais domésticos podem pegar, ou alguma criança pode pegar, né, o cotonete sujo e se contaminar. Então, avisos de segurança é que coisas que a gente precisa, que cuidados que a gente precisa ter para ser usado, tá bem? Então, essa semana, no Felpo e no Filva, vocês terão 2 trabalhos para fazer. Primeiro, usar toda a imaginação de vocês para criar um objeto. Depois de criado esse objeto, vocês vão pensar no manual dele. Como é que ele é usado, para que serve, que coisas que são importantes ter para a gente poder saber sobre esse objeto. Tá bem? Então, para essa semana são as atividades de português. Lembre-se que o texto do manual vocês podem fazer lá no caderno de português e ir treinando a letra já. Vamos usar a letra script, tá? Pra gente treinar, porque logo depois dessa a gente já passa para a letra maiúscula. Então é importante vocês saberem que na letra script, na hora de copiar na linha do caderno, olha aqui, ó, tá a linha do caderno. Vocês vão ver, vamos fazer aqui embaixo, a linha, ó, do caderno. Observem essa linha aqui de baixo. As letras mais altas passam do meio. As letras que são do mesmo tamanho, elas ficam na metade do caderno. Lembra que a prof sempre pediu, quando vocês fizessem caixa alta, não fazer a letra muito grande. Porque nós íamos chegar nessa fase, tá? De usar os 2 tipos de letra. E a gente não pode usar 2 linhas do caderno para escrever uma palavra, não é mesmo? A gente precisa escrevê-la numa linha só, tá? Então, tentem fazer essa semana o texto do objeto de vocês em letra script, tá bem? E aí,
devagarinho, não se preocupe, vai ser igual no começo do ano, às vezes a letra vai ficar boa, às vezes não, mas procura fazer sem pressa, tá? Pra ficar bem caprichado. Tá bom, gente? De português, então, para essa semana é isso. A gente começou então com a letra script e vamos avançando aos pouquinhos no livro do Felpo e Filpo, tá? Espero que vocês tenham entendido. A prof vai passar para a próxima disciplina, então.